Boa noite a todos. Aqui quem vos fala é o Titio Cleito mais uma vez, para ajudar vocês a se prepararem para a parte final do nosso trabalho do artigo científico. Finalmente estou na frente do meu computador com o meu microfone aqui e agora vou mostrar para vocês uma pequena parte da nossa aula que ficou faltando mostrar e explicar um pouco para vocês. Ok? Então eu começo aqui a nossa primeira parte, um slide que eu tinha preparado desde a semana passada, mas eu não tive a oportunidade ainda de mostrar para vocês. Para aqueles que ainda têm dúvida sobre o propósito de cada seção do nosso artigo, aqui vai alguma ajuda para as equipes. Então, nós temos aqui a estrutura do artigo científico e algumas perguntas que podem auxiliar na construção e criação do nosso conteúdo desse artigo. Então, nossa introdução, nós temos aqui as perguntas-chave que pode ajudar a elaborar. Do que se trata o estudo? Por que a investigação foi feita? O que se sabia sobre o assunto no início da investigação? Ou melhor, o que não se sabia sobre o assunto e motivou a investigação? Essa seria uma boa dica, ou dicas boas, né, para a gente produzir a nossa introdução do artigo. Depois disso, nós temos a parte da fundamentação teórica, né, que a maioria já fez. Depois que você termina a parte da teoria, você chega finalmente na parte da metodologia. E nós temos uma pergunta-chave aqui muito importante, como guia, que é: como o estudo foi realizado? É justamente a descrição do método da pesquisa que você abordou no seu artigo científico. Depois disso, passamos para os resultados encontrados. Okay? Então, nos resultados, nós temos essas perguntas aqui chave. O que foi encontrado? Quais são os fatos revelados pela investigação? Então, nada mais é do que a descrição dos resultados que você encontrou em campo. E o último tópico, né, e o mais importante, seria a nossa discussão, que é justamente usar esses resultados que você encontrou, que no nosso caso vão ser os dados coletados por meio de questionário ou entrevistas, né? E você vai começar a fazer a sessão da discussão. E nós temos aqui as palavras-chave, perguntas-chave. O que significam os achados apresentados? Os achados estão de acordo com resultados de outros autores ou são divergentes? Esse é um tópico muito interessante, porque você pode botar os resultados e você pode concordar, né, ou não com o que os autores estão falando na teoria que você já escreveu, ou você pode encontrar simplesmente dados divergentes, diferentes daquilo que você encontrou na teoria, na discussão da fundamentação teórica. E aqui, por último, nós temos: o que este estudo acrescenta ao que já se sabe sobre o assunto? Então, esta última pergunta-chave aqui é justamente uma pergunta feita para os pesquisadores, né, para que eles possam argumentar com suas próprias palavras o que isso quer dizer, né, desses achados dos resultados que você vai botar na discussão do seu trabalho, certo? Depois disso, nós passamos finalmente para a parte do que interessa, né, da nossa aula. Aqui, só mais uma vez mostrando para vocês o que eu mostrei na semana passada, né, são os componentes da metodologia do nosso artigo científico, que ele é composto pela definição do tipo de pesquisa, definição do contexto da pesquisa, definição dos participantes da pesquisa, definição dos instrumentos de pesquisa, que no nosso caso a maioria está usando questionário, entrevista, ou pode ser outros, definição dos procedimentos de desenvolvimento da pesquisa. Então essa última parte aqui é justamente a descrição de como se deu essa aplicação em campo. Você vai descrever, né, de acordo com como aconteceu, no caso, essa semana você e sua equipe vai estar em campo fazendo esse procedimento, e logo após você vai descrever no seu artigo, no final da metodologia, como é que esse procedimento se desenvolveu. E aqui eu trouxe para vocês um modelo de metodologia do artigo científico, já na língua inglesa, tá? Justamente seguindo aquele modelo em cima do slide anterior. Eu tirei
uma adaptação do meu TCC, né, de 2015, que foi um estudo de caso de abordagem qualitativa, né, que teve por objetivo, né, uma pesquisa de campo em uma turma de língua inglesa. Essa pesquisa ela foi feita na UFPA de Belém, e o meu propósito foi saber de que maneira os aplicativos em computadores ou smartphone poderiam auxiliar ou ajudar a aprendizagem de vocabulário dos aprendentes de língua inglesa nesses cursos. E nesse outro parágrafo aqui eu estou descrevendo o contexto, né, dizendo que foi na Universidade Federal do Pará. O curso oferece 3 línguas, né, que é inglês, francês e espanhol, e é disponível para o público em geral, né, contendo mais de 2.000 estudantes. Então isso daqui é justamente uma descrição do contexto. Depois que você fez isso, você passa para os participantes. Você vai descrever quem serão ou quem foram os participantes da sua pesquisa. Foram professores? Foram alunos? Então você vai descrever eles. Aqui nesse exemplo diz assim: The participants were diversified and they varied between teenagers and adults who have the high school already done. Né? Então você vai descrevendo aqui esse público, e eu me preocupei aqui nesse exemplo dizer que foram 18 estudantes, né, de nível 2 do curso de inglês da UFPA. Depois disso, eu fiz aqui o procedimento, né, dos participantes para eles participarem da pesquisa. Primeiro foi aplicado o termo de consentimento de participação de pesquisa. E mais uma vez, né, eles puderam ler, saber do objetivo da pesquisa. Se eles concordassem, eles iam assinar no final e criar seus próprios pseudônimos. Depois disso, o questionário foi aplicado. Esse questionário continha perguntas semi-estruturadas, com 10 perguntas. E por último, aqui eu tenho o modelo do procedimento de pesquisa em campo. Como é que se deu? Para eu fazer a pesquisa, esse TCC foi feito individual, eu tive que pedir primeiramente autorização na coordenação do curso, autorizado. Depois eu tive que ir lá na turma de segundo nível, né? Chamei o professor, expliquei o propósito da pesquisa e pedi permissão para o professor para aplicação na turma dele durante a aula. Demorou acho que uns 10 ou 15 minutos, se eu não me engano, a pesquisa lá. Aí depois disso eu apresentei a pesquisa para os estudantes, né, e pedi para quem quisesse participar levantasse a mão, e logo em seguida iria receber o termo de consentimento e logo em seguida responder as perguntas de pesquisa. Então aqui eu tenho o modelo da análise dos dados do artigo científico. É a mesma pesquisa que eu fiz, né, do TCC, só que eu modifiquei algumas coisas para transformar em um artigo para publicar numa revista eletrônica que a gente chama de periódico. E está em português, é por isso que está assim. É só como exemplo para mostrar para vocês como é que a gente faz essa análise. Nesse exemplo diz assim: a terceira pergunta do questionário foi: dentre os itens relacionados abaixo, quais você possui? O resultado pode ser visto na tabela abaixo. Claro, né, gente? Essa tabela ela estava de acordo com as regras das normas do periódico. Mas para nós é meio diferente. Tem a descrição em cima da tabela e logo embaixo você vai colocar a fonte. Okay? Então, as respostas dos participantes foram computador. Quer dizer, as opções que foram apresentadas foram computador pessoal, smartphone, notebook, celular comum ou nenhuma das respostas acima. Então percebemos que a maioria possui smartphone, com 12 participantes responderam, e notebook, né, 16 marcaram a opção notebook. Então, logo embaixo eu descrevo, né, esse resultado, dizendo assim: a maior parte dos alunos possui instrumentos tecnológicos e usa dispositivos, porque a gente vê aqui claramente que eles, né, uma quantidade bem grande de participantes que responderam que possuem esses 2 itens de dispositivo, né. Aí continuo. O que podemos supor que a utilização deles serve para atividades específicas e talvez para a sua própria aprendizagem, tendo acesso à internet. Aí, depois disso, você descreveu o resultado, você faz a retomada da teoria, né? É tipo uma base para você
argumentar sobre o resultado que você encontrou. Então, eu cito aqui Kenny, que 2006, página 1, que eu citei lá na teoria. Ele diz que a demanda de usuários para tais equipamentos cresce todos os dias e novos equipamentos estão sendo criados em um processo rápido e contínuo. Alunos estão cientes da necessidade de uso desses equipamentos nos dias atuais e tendem a aprender melhor com a variedade de recursos, tarefas ou aplicativos que eles podem proporcionar. Então, a partir daqui, eu começo a argumentar com minhas próprias palavras como pesquisador sobre esses resultados. Eu retomo o que o autor falou lá na minha teoria, na minha fundamentação teórica, e logo em seguida eu retorno de novo com a minha própria voz, né, o meu argumento como pesquisador sobre esse achado. Aí eu continuo. Isso também confirma os resultados da segunda pergunta sobre o conhecimento de um curso de informática, pois eles podem pôr em prática os conhecimentos adquiridos. Então aqui eu retomei também os resultados da pergunta número 2, que essa aqui é a terceira. Então, só para confirmar o que eles também apresentaram na segunda pergunta. Um outro exemplo, esse daqui já é do outro trabalho, né, que foi em um artigo publicado nos Anais sobre a variação linguística, que eu mostrei para vocês durante a disciplina. E como exemplo, está aqui uma análise. A quarta pergunta da entrevista foi: o internetês é uma adaptação da língua encontrada no meio virtual para vocabulários abreviados em uma, duas ou três letras, dando a entender o significado desses vocabulários a partir dessas poucas letras. Eu explico o que é o internetês primeiro para o participante. Depois eu pergunto: na sua opinião, a utilização dessas palavras abreviadas, como PQ, VC, também, etc., é importante para suas conversas via o aplicativo WhatsApp? Por quê? Aí eu fiz uma pesquisa no meio do WhatsApp, né, para saber que variações linguísticas eles utilizavam mais, com mais frequência, né, por meio desse aplicativo. Aí eu continuo. As respostas são apresentadas na tabela a seguir. Aqui eu usei tabela, mas vocês podem usar quadros para demonstrar resultados, né, onde você pode colocar o usuário, o participante, quer dizer, e logo no quadradinho do lado você pode colocar o resultado que ele trouxe nos questionários ou na entrevista. Então aqui eu disse sim ou não, né? Então, sim, 9 participantes responderam e não, somente 2. Okay? E embaixo eu começo a ter uma discussão dos dados, né? De acordo com a tabela 4, 9 participantes responderam que sim e 2 participantes responderam que não. Dentre os 9 participantes que responderam sim, a maioria mencionou que é importante o uso de abreviações de palavras do português nesse contexto, por ser mais rápido e por tomar menos tempo de quem está conversando, além de apresentar uma forma dinâmica e a necessidade da prática do uso da língua. Então, como vocês percebem aqui, não foi somente para eu saber se eles usam sim ou não palavras abreviadas no aplicativo, mas eu também procurei saber por que eles usam sim e por que não usam. Então aqui eles argumentaram nessa sentença que eu descrevi. E mais uma vez, no próximo parágrafo, eu retomo a teoria. No caso aqui, eu retomei a ideia de Maciel, né, 2008, página 5. Diz a respeito de internetês, que desenvolve pela necessidade da rápida comunicação e informação entre os jovens nos dias atuais diante dos computadores com conexão da internet. Então, vocês percebem que como o argumento dos participantes, dizendo que a abreviação por meio do aplicativo se torna interessante e importante para eles, para minimizar o tempo de conversa, é justamente o que Maciel também fala na teoria dele, que também eu citei lá na fundamentação teórica. Então, retomo a ideia dele aqui na análise para justificar esse resultado. Aí continuamos, tornando-os mais interativos e fazendo-os mais dinâmicos, ágeis e facilitadores da escrita virtual, emprestando essa liberdade de expressão da fala por meio de textos escritos e construção de vocabulários e expressões próprios. Aí continua. Já dentre os 2 participantes que responderam não, eles argumentaram que não acham viável utilizar abreviações da língua portuguesa. Aí explico por quê, mesmo sendo no contexto do aplicativo WhatsApp, pois alegaram que valorizam a escrita e que esse costume acaba fazendo com que a maioria das pessoas esqueça como se escreve realmente a língua portuguesa. E a pessoa consegue atrair um costume ruim por esta causa. Então você percebe aqui que nós temos aqui a maioria, né, 9 participantes responderam que sim, usa abreviações,
né? Porque isso encurta o tempo para conversar mais rápido no meio do aplicativo, e os que responderam não, somente 2, né, preferem escrever da forma correta da língua portuguesa para não se habituar, né, com essa escrita minimizada, vamos dizer assim, para a comunicação no meio desse aplicativo. Então, e por último eu trago aqui para vocês justamente o que eu tenho falado muito na sala de aula sobre a triangulação dos resultados e discussões. O que quer dizer isso? Eu trouxe esse triângulo aqui justamente para explicar mais ou menos como é que se dá. Primeiro, você tem a parte de cima, né, que são os dados coletados, os resultados obtidos que a equipe, os pesquisadores obtiveram pelos questionários ou entrevista. Então, a partir desses dados que eles possuem, já o que eles vão fazer? Eles vão fazer a retomada da fundamentação teórica, logo aqui embaixo, do lado esquerdo, para ver se tem alguma coisa que explica esses resultados obtidos, né? É isso que é fazer triangulação, terminando com a sua argumentação, né? Que é justamente a voz dos pesquisadores. Então, é isso que nós chamamos de triangulação dos dados. Você apresentar os resultados, você tentar retomar, né, a teoria que você utilizou na fundamentação teórica para justificar, né, ou para dar base nesses resultados, e por último você vai fazer uma argumentação como pesquisador sobre isso, sobre esses achados. Então, essa é a parte geral da discussão dos dados, ok? Não é somente resultados, mas também é argumentação, junto com a voz de pesquisadores e mais a voz dos autores que você citou na teoria. Então é isso, turma. Eu espero que vocês tenham compreendido e obrigado.